Regimento Comum do Congresso Nacional. Resolução do Congresso Nacional nº 1 de 1970. Título 1. Direção, objeto e convocação das sessões conjuntas. Artigo 1º. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, sob a direção da mesa deste, reunir-se-ão em sessão conjunta para: Inciso 1. Inaugurar a sessão legislativa. Inciso 2. Dar posse ao Presidente e ao Vice-Presidente da República eleitos. Inciso 3. Promulgar emendas à Constituição Federal. Inciso 4. Revogado pela Constituição Federal de 1988. Inciso 5. Discutir e votar o orçamento, e Inciso 6. Conhecer de matéria vetada e sobre ela deliberar. Inciso 7. Revogado pela Constituição Federal de 1988. Inciso 8. Revogado pela Constituição Federal de 1988. Inciso 9. Delegar ao Presidente da República poderes para legislar. Inciso 10. Revogado pela Constituição Federal de 1988. Inciso 11. Elaborar ou reformar o Regimento Comum, artigo 57, parágrafo 3º, inciso 2, da Constituição, e Inciso 12. Atender aos demais casos previstos na Constituição e neste Regimento. Parágrafo 1º. Por proposta das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, poderão ser realizadas sessões destinadas a homenagear chefes de estados estrangeiros e comemorativas de datas nacionais. Parágrafo 2º. Terão caráter solene as sessões referidas nos incisos inciso 1, inciso 2, inciso 3 e parágrafo 1º. Artigo 2º. As sessões que não tiverem data legalmente fixada serão convocadas pelo Presidente do Senado ou seu substituto, com prévia audiência da mesa da Câmara dos Deputados. Artigo 3º. As sessões realizar-se-ão no plenário da Câmara dos Deputados, salvo escolha prévia de outro local devidamente anunciado. Título 2. Dos líderes. Artigo 4º. São reconhecidas as lideranças das representações partidárias em cada casa, constituídas na forma dos respectivos regimentos. Parágrafo 1º. O Presidente da República poderá indicar congressista para exercer a função de líder do governo, com as prerrogativas constantes deste regimento. Parágrafo 2º. O líder do governo poderá indicar até 18 vice-líderes dentre os integrantes das representações partidárias que apoiem o governo. Parágrafo 3º. Os líderes dos partidos que elegerem as duas maiores bancadas no Senado Federal e na Câmara dos Deputados e que expressarem, em relação ao governo, posição diversa da maioria, indicarão congressistas para exercer a função de líder da minoria no Congresso Nacional. Parágrafo 4º. A escolha do líder da minoria no Congresso Nacional será anual e se fará de forma alternada entre senadores e deputados federais, de acordo com o parágrafo 3º. Parágrafo 5º. O líder da minoria poderá indicar 18 vice-líderes dentre os integrantes das representações partidárias que integrem a minoria no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. Parágrafo 6º. Para efeito desta resolução, entende-se por maioria e minoria o disposto nos artigos 65, parágrafos 1º e 2º, do Regimento Interno do Senado Federal, e 13 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Parágrafo 7º. A estrutura de apoio para funcionamento da liderança ficará a cargo da casa que pertencer o parlamentar. Artigo 5º. Aos líderes, além de outras atribuições regimentais, compete a indicação dos representantes de seu partido nas comissões. Artigo 6º. Ao líder é lícito usar da palavra, uma única vez, em qualquer fase da sessão, pelo prazo máximo de 5 minutos, para comunicação urgente. Artigo 7º. Em caráter preferencial e independentemente de inscrição, poderá o líder discutir matéria e encaminhar votação. Artigo 8º. Ausente ou impedido o líder, as suas atribuições serão exercidas pelo vice-líder. Título 3. Das comissões mistas. Artigo 9º. Os membros das comissões mistas do Congresso Nacional serão designados pelo Presidente do Senado mediante indicação das lideranças. Parágrafo 1º.
Se os líderes não fizerem a indicação, a escolha caberá ao presidente. Parágrafo 2º. O calendário para a tramitação de matéria sujeita ao exame das comissões mistas deverá constar das ordens do dia do Senado e da Câmara dos Deputados. Parágrafo 3º. Revogado pela Constituição Federal de 1988. Artigo 10. As comissões mistas, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 21 e no artigo 90, compor-se-ão de 11 senadores e 11 deputados, obedecido o critério da proporcionalidade partidária, incluindo-se sempre um representante da minoria, se a proporcionalidade não lhe der representação. Parágrafo 1º. Os líderes poderão indicar substitutos nas comissões mistas, mediante ofício ao presidente do Senado, que fará a respectiva designação. Parágrafo 2º. As comissões mistas reunir-se-ão dentro de 48 horas de sua constituição, sob a presidência do mais idoso de seus componentes, para a eleição do presidente e do vice-presidente, sendo, em seguida, designado, pelo presidente eleito, um funcionário do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados para secretariá-la. Parágrafo 3º. Ao presidente da comissão mista compete designar o relator da matéria sujeita ao seu exame.